Olá pessoal, vamos corrigir a atividade da aula passada, antes de entrarmos no conteúdo da aula de hoje. Então, exercício 1, classifique em verdadeiro ou falsa cada uma das afirmações seguintes. Letra A, as soluções estão obrigatoriamente no estado líquido? A gente viu que não, eu posso ter soluções no estado sólido, ou no estado gasoso também. Letra B. O nevoeiro é um coloide, sendo a fase dispersante o ar? Sim, verdadeiro, porque o nevoeiro está disperso no ar e ele tem as partículas daquela medida do coloide, né, de 1 a 1000 nanômetros. Então, essa aqui é falsa, essa é verdadeira. As suspensões sedimentam-se por ação da gravidade? Sim, a gente viu que as suspensões são partículas maiores e quando eu tenho um remédio, por exemplo, aqui um frasco, o pozinho tende a se sedimentar no fundo por ação da gravidade, né? Porque ele não está totalmente dissolvido no líquido verdadeiro. Então ficou FVV. Número 2. A mistura de água e álcool é, veja bem, homogênea e gasosa, heterogênea e líquida. Letra C, homogênea e líquida, ok? Todas as outras têm um problema, não é gasosa, não é heterogênea. Não é heterogênea e simples também não é a classificação que se refere à mistura. Então vamos ver. Número 3. É exemplo de solução sólida, líquida e gasosa, a temperatura ambiente e a pressão normal. Então no item 1, quem é sólido aqui no item 1? Tem que ser uma solução. Veja bem, eu tenho que ter algo que é uma mistura. O ouro 18 é uma mistura de ouro com prata e cobre, ok? Então, é sólido e é uma mistura. Lâmina de cobre só tem cobre. Okay? Areia não é um exemplo de solução. Cloreto de sódio só tem cloreto de sódio. Enfim, a única alternativa, por enquanto, a do item 1 seria o ouro 18. Vamos continuar. Já que a letra B aqui é a única que deu, vamos continuar aqui nela. O 2, ele quer uma solução líquida. A lágrima é porque quando a lágrima sai dos olhos, ela sai com alguns sais. Por isso que ela provoca um certo ardor e coisas do tipo. A lágrima, na verdade, é uma mistura de algumas substâncias. Nosso corpo elimina. E um exemplo de solução gasosa a temperatura ambiente é o ar filtrado, porque tem nitrogênio, oxigênio e outros gases em menores proporção. Ok? Então, letra B é a correta. Na nossa aula de hoje, nós vamos entrar em soluções. Nós vimos que as dispersões são classificadas em 3 tipos: coloides, soluções e suspensões. Então, nós veremos basicamente soluções a partir de agora, porque são as soluções que são mais interessantes do ponto de vista da química, e a gente precisa aprofundar o conhecimento em soluções. Antes de tudo, a solução é composta de soluto e solvente. Então vamos entender. Imagine que você tem um copo com água e coloque um pouco de Imagine que você tem um copo. Imagine que você tem um copo com água e coloque um pouco de açúcar. O que acontece? Você vai dissolver isso. Então você vai ter uma solução de água em açúcar. A água que você pôs aqui, eu chamo de solvente. E o açúcar que você inseriu é chamado de soluto. A água é o solvente e o açúcar é o soluto. O soluto geralmente vem em menor proporção. A mistura completa dos dois eu chamo de solução. Nesse caso, solução de açúcar em água. Eu posso ter uma solução também de água e
álcool, que é uma mistura dos dois. Beleza? Nesse caso, eu tenho a água, o meu solvente, e o álcool, o meu soluto. O meu soluto pode ser sólido ou pode ser líquido. Então, veja bem, basicamente o que a gente vai ver, a água é o solvente e o que eu adicionar vai ser o soluto. Isso não é uma regra, pode acontecer de eu usar outra coisa que não seja água, mas a gente vai só usar água no ensino médio, ok? Então vamos lá. Então, o soluto é minha fase dispersa, parece claro, porque quando eu coloco o pozinho na água aqui, ele vai ficar disperso, né? E o solvente é minha fase dispersante. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho solvente, soluto, somos dois, eu tenho novamente a minha solução. Uma classificação para a gente relembrar o que a gente mencionou na aula passada. Soluções sólidas, que eu tenho um sino, que é uma liga metálica, geralmente feita de ferro e carbono, então é uma mistura. E aqui eu tenho soluções líquidas, onde eu tenho mistura, seja líquido-líquido, seja sólido-líquido, mas que no fim a solução ela é líquida. E eu tenho uma solução gasosa, que pode ser o ar, ou mesmo mistura de gases específicos que eu manipulo em laboratório. Olha só, eu tenho em soluções também a chamada solubilidade. O que é solubilidade? É o quanto que o soluto pode ser dissolvido no solvente. Então, quando eu tenho, por exemplo, aquilo que a gente mencionou anteriormente, eu ponho um pouco de açúcar aqui dentro de um copo d'água. O açúcar vai dissolver e desaparecer na água, não é isso? Então, eu estou falando que eu estou solubilizando o açúcar na água. Ele está sendo dissolvido na água. Essa é a ideia de solubilidade. E aí nós podemos ter diversas condições nessa solubilidade. Veja bem, eu classifico em relação à solubilidade essas soluções em insaturadas, saturadas e supersaturadas. Então vamos ver o que é cada uma. Uma solução insaturada é aquela que a sua solubilidade está abaixo da capacidade do solvente. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um outro frasco aqui com 100 gramas de água. Eu vou pôr sal aqui dentro. Eu ponho um pouquinho de sal, dissolve de boa. Eu ponho mais um pouquinho, continuo dissolvendo. Só que vai chegar um ponto que eu vou colocar uma certa quantidade que vai ficar sem dissolver. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma solução insaturada, é a solução que está abaixo da capacidade de dissolver. Vamos supor que 100 gramas de água dissolva 36 gramas de sal. Se eu colocar 20 gramas do sal, ela é insaturada porque está abaixo da capacidade de dissolver. Ela é saturada se ela estiver no limite da capacidade de dissolver e ela é supersaturada se ela estiver acima da capacidade de dissolver. Ok? Então, essa é a ideia da solução insaturada e saturada. Então, se o meu sal só pode ser dissolvido em 100 gramas de água numa quantidade de 36 gramas, o que tiver abaixo disso é insaturado porque está abaixo da capacidade. O que tiver no limite disso, eu coloco como saturado. O que conseguir dissolver acima disso, e as condições são específicas, eu digo que é supersaturado. Tá? E ainda tem as soluções saturadas com corpo de fundo, que é a solução, por exemplo, eu coloco 40 gramas aqui do sal. A gente sabe que só dissolve 36 no máximo. Vai sobrar 4 gramas aqui no finalzinho, né? No fundo do copo. Então eu digo que ela é saturada com um excesso aqui, com o corpo de fundo. A supersaturada vai dissolver os 40 totalmente em condições específicas, geralmente por aquecimento, que aí se altera, né, as condições. Então veja bem. Então eu tenho uma solução mais ou menos assim. Ó. Eu tenho um ponto de saturação, que é o limite que ela consegue.
Então, antes disso eu tenho soluções não saturadas, depois disso eu tenho soluções supersaturadas, e no limite da dissolução, da solubilização, perdão, eu tenho a solução saturada, ok? E na solubilidade, pessoal, eu tenho o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. O que é isso? Veja bem, é a quantidade máxima de soluto que uma quantidade de solvente consegue dissolver em dada temperatura e pressão. Então veja bem, quantidade máxima de soluto que uma quantidade de solvente consegue dissolver em dada temperatura e pressão. E nós padronizamos na química 100 gramas de água como o padrão do solvente. Isso aqui é convenção. Então, a solubilidade para a gente vai ser quantidade máxima de soluto que uma quantidade de solvente, que é 100 gramas, consegue dissolver. Então, tudo que a gente for ver por enquanto vai ser para 100 gramas de água. Então, por exemplo, quando eu digo que o NaCl dissolve 357 gramas em 1 litro, né? Eu estou dizendo que dissolve 357 em uma determinada quantidade de gramas de água. Porque 1 litro, se você pesar, vai dar 1000 gramas de água, por exemplo. Né? Aqui o HNO3, 1220 gramas para 1 litro, que é 1000 gramas de água. Só que a gente vai usar o padrão de 100 gramas. Então, todo mundo vai ser. Dissolve, sei lá, 10 gramas para cada 100 gramas de água. É o padrão que a gente vai usar. Nesse caso aqui, ele pôs 1 litro, né? Mas a gente vai trabalhar com 100 gramas de água. Nesse caso aqui, ó, qual dos dois sais é mais solúvel em água? Esse sais aqui. Veja, esse aqui é 357, esse aqui é 1220. O padrão é o mesmo, para 1 litro. Veja, quantidade máxima de soluto com a quantidade específica de solvente consegue dissolver. Então, veja bem, eu tenho 357 gramas dissolve em 1 litro, aqui é 1220. Então, esse é mais solúvel em água. Aqui, pessoal, o mais importante, que são as curvas de solubilidade. Curva de solubilidade, eu tenho o quê? Eu tenho no eixo Y aqui o coeficiente de solubilidade, que é padronizado para 100 gramas de água. Sempre. Tá? Sempre não, mas na maioria das vezes, principalmente para a gente. Então aqui, ó, quando eu digo 140 gramas aqui, 120, 100, é tudo em 100 gramas de água. Tá? No eixo X eu tenho a temperatura em graus Celsius. E cada curva dessa aqui representa a solubilidade de um sal. Por exemplo, vamos pegar o NaCl de amarelo aqui. Ó. O que quer dizer essa curva? Significa que a 20 graus Celsius ele vai dissolver basicamente 40. Né? Porque se você traçar aqui, ó, 20, vai dar 40. Por exemplo, a mais de 80 graus, ele vai dissolver um pouco mais de 40. No caso dessa curva aqui do dicromato de potássio, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho, por exemplo, a 20 graus Celsius, ele vai dissolver mais ou menos 60. Agora, se eu pegar 80, ele já vai dissolver 80, sempre para 100 gramas de água. Esse KNO3, veja, a 60 graus Celsius, ele vai dissolver mais de 140. A 40 graus, ele vai dissolver um pouco mais de 80, se eu projetar aqui. Né? Então, eu estou comparando eles. Né? Então, cada curva dessa aqui representa uma solubilidade. Eu posso comparar também substância por substância. Por exemplo, qual da substância é mais solúvel a uma dada temperatura? Por exemplo, a 40 graus Celsius, ou melhor, a 60 graus Celsius. Quem é mais solúvel? Veja, eu vou pegar o 60 e ver quem está mais em cima, porque quem está mais em cima tem uma maior massa de soluto que dissolve. Veja, o KNO3 a 60 dissolve mais. A 40, eu tenho que o Ce2SO4,3, o sulfato de césio, ele dissolve aqui menos de 20. Já o NaCl a 40 dissolve
40, então o NaCl dissolve mais do que esse cara aqui a 40 graus Celsius. Então eu posso comparar qualquer um desses compostos. Aqui também eu tenho uma curva de solubilidade de uma substância sozinha. Tá? Então eu tenho as regiões supersaturadas, o que significa dizer que a substância A20 ela dissolve esse tanto, a 40 esse tanto, perdão, esse tanto, a 60 e por aí vai. Passou disso aqui, ela está acima da capacidade, por isso que é supersaturada. Né? E abaixo da linha ela é insaturada. Essa é uma forma de visualizar melhor. A nossa atividade de hoje é essa aqui, ó, muito simples. De acordo com a curva de solubilidade de cada sal, responda os itens abaixo. Então, eu peguei cada sal lá do exemplo anterior. Fiz as perguntas. A 40 graus, o KNO3 é mais solúvel que NaCl? Então você pega 40. O KNO3 é mais solúvel que NaCl? Então você vai fazer a projeção do gráfico e ver quem tem mais soluto. Tá? E assim por diante. Okay? Por exemplo, a letra C. A 60 graus Celsius, o K2CrO4 tem solubilidade abaixo de 60? Ele está aqui, né? A 60 graus eu vou fazer a projeção. Projeção aqui, e aí é abaixo ou acima de 60? Qual a solubilidade do NaCl a 40 graus Celsius? Pega 40 aqui, projeta e vê quanto que ele se solubiliza a 40 graus Celsius. Ok, pessoal? É isso aí.